Estás a escrever, não é? Ok, está bem. Sai e volta a entrar. Eu estava a dizer obrigado, Carla, por teres aceito este nosso convite. Obrigada eu pelo vosso convite, estou muito grata. Obrigado. Então, ver se o Rui volta a entrar. Carla, podes confirmar, por favor, se já te aparece aí a indicação de que está a ser gravado? Sim, Ok. Ok. sim. Pronto. Não acontecer aqui. Ok, o Rui já chegou. Vamos ver aqui. Se nós já conseguimos. Então, Rui, experimenta lá agora. Agora sim, agora já vos estou a ver a todos. Eu não sei, é que aquilo estava-me a aparecer uma coisa muito estranha, porque só me aparecia quem falasse ou quem se mexesse. Agora estou-vos a ver a todos. Então, mas isso pode ter a ver com a vista que tu tens. Podes ter o Speaker's View e aí só aparece quem fala. Pois, então, mas se eu fiz isso foi sem querer. Não faço a menor ideia. Ok. Eu aqui, para fazer a gravação, é o que eu tenho que ter sempre, é o Speaker's View, que é para ficar sempre a pessoa que está a falar, para ficar sempre no ecrã. Sim, senhora. Então, seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Rui. Obrigada. Já conheceste ali o professor Nuno? Já falámos um bocadinho? Já me apresentei. E temos aqui uma série de pessoas que estão sempre aqui connosco. A Susana, a Florbela. Olha o Marcelo. Olá, Marcelo. Então, Rui, tudo bem? Tudo bem, sim, senhora. Olha, nós só te vamos é cortar o pio, que é para não, que é para não haver muita confusão. Mas seja bem-vindo. Nós costumamos sempre esperar aqui uns 5 minutinhos, Carla, para as pessoas poderem entrar todas. Sim, sim. E depois então nós começamos. Eu nessa altura depois vou tirar o som a toda a gente e que é para aparecer aqui aquela hipótese de não permitir que as pessoas depois liguem o som e depois vou-te dar som a ti, está bem? Ok. Isto é a minha primeira vez. Ah, é? Ok. Não, é uma boa plataforma, funciona bem. Houve aí e continua a haver alguns abusos e algumas situações em que houve hackers que entraram e boicotaram uma série de sessões, mas pelo aquilo que eu me apercebi e que fui à procura, foi tudo para questões, para sessões do Zoom gratuito. Como o Zoom abriu para... Ele normalmente tem sempre, a versão gratuita tem só 40 minutos, não dá para fazeres mais. Mas agora nesta altura eles abriram e então as pessoas, quer dizer, não estão a comprar a versão paga, não é? Só que isso tem problemas de segurança, pronto. Mas a nossa versão é paga, nós há 15 dias fizemos um evento com nós, não foi aqui, mas foi através do meu Zoom pago, com 140 pessoas do mundo inteiro. E tivemos aqui a testar a questão da segurança e não é uma plataforma que é segura. Tens é que ter o pagamento, porque se não tiveres, os níveis de segurança são reduzidos e então quando existe muito tráfego, pronto, os hackers nem entram e fazem das deles. Pronto, mas tirando isso é uma plataforma que funciona muito bem e é segura. Eu acho que a Carla estava a dizer que era a primeira vez, porque acho que é a primeira vez que ela está a fazer uma live, não é? É. Ok. Eu pensei que fosse a primeira vez aqui no Zoom. É sim, o Zoom experimentei já com o Rui, não é? Para ver como é que isto funcionava. E depois tive também com outra pessoa, mas pronto, então no Zoom é a terceira vez. Ok. Na live é a primeira. Ok. Então? Muito bem. Mas já está a ser giro.
Pronto. Então já temos aqui, temos a cozinha da Ana Rita, que é sempre uma coisa muito gira, principalmente para quem já conhece a cozinha fisicamente, que é na Ilha Graciosa, nos Açores. E então temos aqui a cozinha da Ana Rita já. A Susana está ali pronta a tomar notas. A Antónia, lá a Vera. A Bela já disse olá. Já agora eu vou tentar saber se o Marcelo me estiver a ouvir, que ele me escreva se ele está sozinho ou está acompanhado. Se não é querer saber demais. Não é nada de... Rui, só para te dizer, nós costumamos dar aqui 5 minutos ou 10 minutos, não sei. 5 minutos? Pronto, então, já passaram 5 minutos, não sei se queres começar. Okay. Tudo bem, então vamos dar início então a este... em primeiro lugar, seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Obrigado por teres aceito o nosso convite. És a primeira convidada deste ciclo de conversas online que vamos dar início hoje. O tema que hoje nos traz aqui é desenvolvimento pessoal. Vamos falar um pouco sobre isto. Vamos querer saber o que é que tu achas sobre desenvolvimento pessoal e qual é a importância que ele tem, digamos, para ti, como é que nós podemos desenvolvê-lo em cada um de nós. Mas antes de darmos início então a esta nossa conversa, eu queria que tu, enfim, te apresentasses aqui a nós, dissesse um pouco quem é a Carla, de onde é que ela vem, enfim, fala-nos um pouco de ti. Ok. Então eu chamo Carla Diná, creio que não disseste, estava escrito, não é, nos posts, sou terapeuta de PNL e desenvolvimento pessoal, tenho 50 anos, nasci em Angola, na Luanda, e sou oriunda de uma família grande. Eu sou a mais velha de 7 irmãos e eu própria tenho uma família grande, eu tenho 5 filhos. Sim. Trabalho com a PNL desde 2012, através de consultas individuais e também de formações. Além de formações em PNL, também faço formações de comunicação assertiva, liderança, gestão de conflitos. Gosto muito da comunicação assertiva. Até porque eu considero uma pessoa bastante assertiva. Considero-me uma pessoa também muito positiva, muito otimista, de riso fácil, não se nota nada. Sou muito brincalhona. Mas sou persistente, sou também corajosa. Pronto, é só qualidades, ok? Ótimo, então é muito bom. Então, cara, diz-nos lá mais um bocadinho então. Tu vives em Santarém? Eu vivo em Santarém. Okay. Já estou cá há 30 anos. Boa, então és mais ribatejante que eu só estou aqui há 12. Okay. Então, vamos lá começar a falar um bocadinho sobre o nosso tema, desenvolvimento pessoal. O que é para ti isto do desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal é nós nos desenvolvermos interiormente. Ou seja, é eu conhecer-me, conhecer-me o mais possível do meu interior, ou seja, nós temos várias facetas, temos os chamados vários eus, não é? E só nós nos conhecendo profundamente essas várias facetas é que depois conseguimos atingir o que nós quisermos alcançar no exterior e também sermos ainda mais felizes. Para mim o desenvolvimento pessoal é isso, o ser feliz, isto já depende de o que é ser feliz para cada pessoa, não é? Basicamente é isso, ou seja, eu desenvolver o meu interior e conhecer-me ainda mais. Para ti, fundamentalmente,
desenvolvimento pessoal está associado ao autoconhecimento, é isso? Autoconhecimento, sim. Ok. E dentro do autoconhecimento, que fatores mais relevantes é que tu desenvolverias? Ou que achas que é importante levar em consideração? Aumentar a consciência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, porque isso depois leva também aos nossos comportamentos, né? Perceber porque é que eu me comporto de determinada maneira. As emoções são a base da vida, não é? E se nós não tivermos consciência do que estamos a sentir e não sei se eu pareceu-me aqui um... Continuas-me a ver bem? Sim. Ok. Agora ficou sem som, não foi? Agora já voltou o som, já voltou. Então, deixem-me só fazer aqui uma correção, por favor. Sim. Pronto. Podem continuar. Ok. Então, Carla, estavas a falar um pouco sobre o autoconhecimento e o que é que dentro do autoconhecimento davas relevância. Sim, tomar consciência dos pensamentos que nós temos, das emoções e dos comportamentos, não é? Porque é que eu me comporto de determinada maneira, o que é que eu preciso, que consciência é que eu tenho que tomar, o que é que existe, sei lá, quando eu me comporto de uma maneira menos boa, digamos assim, o que é que está por trás disso, não é? O que é que me levou a ter esse comportamento? Que emoções é que eu tenho e que emoções é que eu tenho ao longo do dia que depois me levam a ter também determinados comportamentos. Portanto, eu acho muito importante a tomada de consciência, tanto das emoções como dos pensamentos. Ok. E diz-me uma coisa, de que forma é que tu achas que isso te ajuda no teu dia-a-dia, ou que pode ajudar no dia-a-dia de qualquer pessoa? Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós temos, mais nós aumentamos as nossas possibilidades de escolha. Não é? Se eu não me conheço, eu estou habituada a ter determinado comportamento e vou continuar a repetir esse comportamento de forma automática. Não é? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo escolher que comportamento é que eu quero ter em determinada situação. Porque nós, o exterior projeta aquilo que está cá dentro. Ok? Isto às vezes é um bocado difícil para certas pessoas também entenderem. E, portanto, se eu estou a receber algo do exterior, vou dar um exemplo em relação aos filhos. Se eu quero que o meu filho tenha determinado comportamento e ele não está a ter, eu preciso de olhar para mim, ele continua a repetir o mesmo comportamento, eu preciso de olhar para mim e de ver o que é que eu estou a fazer, ou menos bem, ou para continuar a incentivar esse comportamento. É possível que eu esteja sempre a ter o mesmo comportamento, então eu preciso mudar o meu comportamento para o outro também mudar o comportamento dele. E é essa consciência, não é? Como é que ou seja, a responsabilidade é só minha, a responsabilidade não é do outro, é só minha. Né? E quando nós mudamos, o outro muda. Por isso é que se diz que quando nós mudamos, o nosso mundo muda, não é? O mundo à nossa volta muda. Okay. Portanto, tu achas que a importância, quando tu falas dessa autoconsciência, refere-te àquilo que nós temos de consciência daquilo que nós fazemos e não fazemos, qual é o impacto daquilo que nós fazemos e não fazemos e como é que isso se reflete no nosso dia-a-dia, no nosso comportamento, Sim. na nossa comunicação, é isso? Sim. Okay. Então, estamos a falar um pouco sobre a importância do desenvolvimento pessoal. Dá-nos exemplos teus, práticos, que durante a tua vida tu sentiste que o facto de teres começado a trabalhar de uma forma muito mais objetiva esta área do conhecimento que é o desenvolvimento pessoal, de que forma é que isso melhorou a tua qualidade de vida? De que forma é que isto fez com que
tu evoluísse como pessoa? Onde eu notei logo foi a nível dos relacionamentos. Mais a nível do relacionamento com os meus filhos, que era um relacionamento bom, que eu considerava que era um relacionamento bom, e neste momento considero que é quase perfeito. Ok? Portanto, foi aí que eu notei uma grande transformação. Foi não só com os filhos, mas também a nível de familiares. Ok? Foi logo a primeira coisa, e depois a pessoa vai continuando a ver isso, não é? Pronto. Isso foi aquilo que eu notei logo primeiro. Depois a seguir o facto de eu me conhecer a mim própria melhor. Eu há 8 anos, eu não sei se te lembras de mim, mas eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada, e neste momento nem conseguia estar aqui, há 8 anos atrás. Eu neste momento sou uma pessoa, sou mais eu, sinto-me mais livre, mais alegre, já era alegre, mas ainda me sinto mais solta, mais à vontade, eu sou mais eu. Eu não sei bem o que é ser eu, mas eu sei Essa que era a sou pergunta mais que eu eu. tinha de estar a fazer agora, não é? Porque o facto de tu agora estás a dizer, e eu achei muito interessante, que eu lembro perfeitamente de ti lá no Instituto. E quando tu dizes agora, eu sou mais eu, o que é que leva a dizer isso? É algo que se sente, não é? Às vezes é um bocado difícil de nós explicarmos. Eu sentir-me melhor comigo própria, não é? Eu fazer as coisas e comportar-me de determinada maneira, porque sim, porque me apetece, e não estar a pensar o que é que os outros vão pensar, por exemplo, não é? É eu sentir-me mais feliz, é eu estar bem comigo própria é difícil de explicar. Não, mas Mas é eu sentir o meu corpo vibra. Ok. É o sentir, ok? Eu senti. Então, É muito bom. Ótimo. Então, vamos aqui falar depois um bocadinho sobre isso, que eu acho que é muito interessante esse tema, porque há muitas pessoas que sentem aquilo que tu estás agora a descrever, não é? Eu queria que tu falasses um pouco mais sobre isso. Qual é a diferença entre esse sentir de hoje e o sentir da Carla há uns anos atrás? Porque a Carla sentia da mesma forma. Ou seja, tu tinhas sentimentos, tu tinhas Claro sensações, tu tinhas emoções, não é? Claro. Mas há uma diferença, pelo facto de tu agora dizeres que hoje eu sou mais eu, não é? E há esse sentir, esse vibrar. Sim. Se eu te pedir para tu conseguires de alguma forma exteriorizares um pouco mais essa diferença, como é que o farias? Ou como é que dirias? Se eu posso observar a Carla de há 8 anos, para cá, a Carla de há 8 anos, era uma pessoa mais fechada. Tinha vergonha, era. Vejo-a mais apagada. Pronto, eu acho que é isso, mais apagada. E agora não, agora estou muito luminosa. Acho que é isso. Eu acho que é, pronto, é assim. É essa a diferença, não é? É algo mais apagado, menos colorido, sabes? Com cores mais baças. E agora E hoje, não, agora as cores estão... E diz uma coisa, e o que é que fez ligar o interruptor? Sim. Foi ligando. Foi ligando, ou seja, houve uma evolução, é isso? Sim, não se ligou de um momento para o outro, foi ligando e tu vais vendo essa evolução, não é? Olha, agora, sei lá, é como se houvesse, se calhar, vários holofotes, não é? Vai ligando um, depois vai ligando o outro, não é? Às tantas tu tens o campo, vamos imaginar que é um campo de futebol, não é? Todo iluminado. Todo Tu iluminado. olhas para trás, uau, não é? Mas é um processo, é um caminho. Okay. Então, agora... E é preciso ter... Diz. Sim.
É preciso ter muita paciência, não é? Porque algumas coisas são mais imediatas, portanto são mais rápidas, mas outras não. Outras levam algum tempo e está tudo bem, é mesmo assim. É mesmo assim. Okay. Agora, para nós também podermos dar um bocadinho de mais luz a todas as pessoas que estão aqui a acompanhar-nos, dá-nos lá alguns exemplos dessas luzes que foram acendendo ao longo desse caminho. Que luzes é que tu podes aqui, digamos, a partilhar aqui connosco, que antes podiam estar acesas, mas tinham pouca intensidade, e elas foram evoluindo e criando essa tal luz forte, como tu dizes. Que luzes é que foram essas? Que holofotes é que foram esses que foram aparecendo? Inicialmente o meu mais à vontade com as pessoas. Com as pessoas quando, por exemplo, teria que fazer, sei lá, uma palestra, uma formação, não é? Eu tinha dificuldade em me expor. Tinha muita dificuldade em me expor. E entretanto isto foi gradual, não é? Eu lembro-me que a primeira vez que eu fui dar uma palestra, aquilo que eu disse a mim própria, arranjei uma estratégia, não é? Para me sentir confortável, foi: ó Carla, tu vais falar para pessoas amigas. Pronto. Então a partir daí eu vou falar para pessoas amigas. Eu hoje já não penso nisso, não é? Porque já sei, já está interiorizado, não é? Já está interiorizado que eu estou sempre a falar. Quando estou a falar em público, é para pessoas amigas, quer dizer, não, já não existe coisa. Mas quando eu precisava de ir contactar pessoas, empresas, para divulgar o meu trabalho, custava-me imenso. Era uma coisa assim, requeria era muito forçado, ok? E agora não. É o normal, digamos assim. Isso em relação ao exterior, ok? Em relação ao interior, é onde eu senti mais. Onde eu senti mais foi em mim. Portanto, eu verificar as coisas que antes não fazia, ou que tinha medo de as fazer, ou que ficava incomodada, e agora é tão normal, é tão bom, Dá-me lá um ou dois exemplos de coisas que antes era complicado tu fazeres e hoje fazes isso de uma maneira muito normal. E o que é que fizeste para que isso fosse possível? Olha, agora não sei, não. Eu identifico mais, lá está, com a relação com os outros e com a relação comigo própria, ok. A relação comigo própria. Eu considero uma pessoa exigente e essa exigência também foi trabalhada, digamos assim. Ou seja, essa exigência antigamente prejudicava-me e neste momento é uma ajudante, ou seja, eu posso escolher hoje se esta determinada coisa precisa de estar perfeita, digamos assim, ou quase perfeita, ou se não, ou se eu posso, ok, pronto, isto eu posso relaxar, eu tenho esse poder de escolha, e antes não, antes era essa parte exigente que me condicionava, não é? E agora não, sou eu que escolho, quando é que eu escolho ser exigente, quando é que eu escolho não ser exigente. É um processo muito, muito pessoal, ok? É de mim para mim, digamos assim. É óbvio que isso depois acaba-se por se refletir nas pessoas com as quais eu lido, não é? Eu comecei a tomar consciência de certas coisas que antes diz. Não, só ia dizer, essa simbiose entre esse trabalho interior e depois esse trabalho se refletir depois nesta parte exterior, ou seja, nos teus relacionamentos e naquilo que tu fazes no dia-a-dia, é essa simbiose que tu sentes que efetivamente te ajudou a evoluir como pessoa e te ajudou a Carla de há 10 anos atrás ou mais, né? Para a Carla de agora. Sim, não me reconheço. Mas isto, Rui, isto é um trabalho diário.
é um trabalho que não é trabalho para mim, ok? Isto é uma dedicação diária. Não tiro férias. E diz uma coisa, que conselho é que tu darias às pessoas que nos estão a ouvir e a outras que nos venham a ouvir mais tarde, relativamente a esta área do desenvolvimento pessoal? É evidente que tu achas que é importante, senão não estarias aqui e não farias aquilo que fazes, mas o que é que tu dirias a essas pessoas que ainda não começaram a trabalhar de uma forma mais consistente o seu desenvolvimento pessoal? O que é que dirias a essas pessoas? Nós neste momento estamos numa fase de mais parada, não é? Uhum. E quando as coisas param, no meu entender, é para nós também pararmos. Não é para estarmos sempre a fazer coisas e mais coisas, é para nós pararmos e olharmos para dentro. E esta é uma excelente altura. É engraçado, porque eu vejo no Facebook muitas pessoas a fazerem bolos. Ok? Portanto, eu creio, não sei, posso estar enganada, mas que estão a tapar um vazio, não é? Que está lá dentro. Portanto, em vez de olharem para esse vazio, não, vão buscar coisas no exterior para tapar esse vazio. Mas essas coisas no exterior tapam temporariamente, tapam superficialmente, ok? Então é necessário olhar para dentro. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou? Eu estou feliz? Eu sou feliz comigo própria, com a vida que tenho? O que é que falta? Vazios é que eu preciso preencher. São estas reflexões todas, não é? Acima de tudo, assumir a responsabilidade pela própria vida, porque a nossa vida é só nossa responsabilidade, não é o exterior, não é o vírus, não é o governo, não são os outros, não é o meu marido, não são os meus filhos, não são os meus amigos, que fazem isto ou que fazem aquilo. Não, eu sou responsável. Eu posso escolher sempre para onde é que eu quero olhar. Eu posso escolher olhar para o vírus e sentir medo. Porque eu vivo em medo, ok? Ou eu posso olhar para o vírus e, aliás, eu posso não olhar para ele. Eu não olho para ele, ok? Eu quero dar um exemplo muito giro, que é, eu antes desta situação começar, eu estava a precisar de férias. Okay? E então, quando esta situação começou, eu pensei assim, uau, eu tenho férias. Portanto, mas isto é mesmo assim, se me perguntares se eu tive medo, tive. Eu no início tive medo, eu senti esse medo, mas eu trabalhei-o, ok? Eu tomei consciência do medo, que era apenas medo. O medo é só medo. Ok? E portanto, eu trabalhei esse medo, permitindo-me sentir o medo e também depois de forma racional dar comandos a mim própria, está tudo bem, Carla, eu tenho este mantra que é está tudo bem, mesmo quando está tudo mal, ok? Está tudo bem, e eu deixei de ter medo, e eu não tenho medo, ok? Não estou com isto a ser irresponsável, tenho as minhas cautelas, portanto cumpro as regras, mas eu não tenho medo, portanto eu não estou focada no vírus. Eu estou focada naquilo que eu posso ganhar com este tempo em casa. Ok? Portanto, é uma forma de direcionar a tua atenção, a tua energia, o teu foco, e isso faz toda a diferença. O professor Nuno Nunes, eu penso que tem ali algumas questões que gostaria de te colocar. Força, professor. Obrigado, Rui. Bom, então eu tenho estado aqui a ouvir com muita atenção e surgiram-me aqui algumas questões. Eu gostava, se fosse possível, que partilhasses connosco quais foram as ferramentas que tu usaste para saíres da Carla que tu falaste, que era a Carla antiga, não é? E que te trouxeram até à Carla de hoje, mais preenchida, mais feliz. Quais foram as ferramentas
que tu foste buscar, ou que aprendeste, ou que utilizaste, ou que ainda utilizas, porque como tu disseste bem, e se me permites concordar contigo, o desenvolvimento pessoal é um trabalho diário, e trabalho, novamente, como tu disseste, entre aspas, porque não é um trabalho, não é? É só uma forma de nós falarmos e comunicarmos, mas sim, é um trabalho diário. Então, que ferramentas é que tu usaste, que ferramentas é que tu ainda utilizas hoje para fazeres essa transformação? Ok. Eu comecei por utilizar as ferramentas da programação neurolinguística e também de várias ferramentas de desenvolvimento pessoal. Neste momento, utilizo mais o comunicar, ter a melhor comunicação comigo própria, colocar-me as melhores perguntas, porque nós estamos sempre a perguntar e a responder, não é? Em relação à nossa mente, e portanto eu tenho consciência, ou tenho mais consciência, não é? Daquilo que estou a pensar, e então mudo quando esses pensamentos não estão a ser proveitosos para mim, não estão a ser benéficos para mim, eu mudo as perguntas para mudar as respostas. Okay. Essencialmente isso. E através lá está, de algumas frases positivas que posso dizer, não é? Até mesmo para aumentar a confiança em mim própria. Portanto, sempre ter essa noção que nós podemos sempre escolher onde colocar o nosso foco. Nós temos sempre essa escolha. E quando eu às vezes estou focada em algo mais negativo, porque estou, não é? Eu mudo, porque como já tenho consciência que estou a ter pensamentos mais negativos, eu mudo o foco. Eu escolho mudar o foco. Ou seja, podemos dizer então que foi através de um trabalho de reflexão, um trabalho de introspecção, não é? E de uma atenção mais constante e consciente daquilo que era a tua estrutura mental, será isso, não é? Sim. E através dessa introspecção e reflexão, a identificação dos vários filtros e dos vários gatilhos que te faziam agir de uma determinada forma, e conscientemente, como tu começaste por dizer há pouco, ao teres noção do que é que te estava a comandar, tu consegues alterar isso e mudar o foco. Sim, é isso tudo. Ok. Então, eu tenho outra pergunta. Se hoje em dia, não é, tu fizeste um percurso para chegar até aqui, não é? E agora é como se tivesses mais numa fase de manutenção. Obviamente todos nós continuamos a desenvolver, não é? Mas houve aquele primeiro embate onde tu começaste a ganhar consciência e começaste a fazer este trabalho. Neste momento, apesar de ainda haver caminho para fazer, digo eu, porque acho que temos sempre todos espaço para melhorar, não é? Sim. Pronto. Mas do sítio onde tu estás agora, e olhando para trás, para onde tu já estiveste, e olhando para as pessoas que com certeza tu contactas, não é? Tens uma maior consciência da pessoa que está ali à tua frente, onde é que poderá ou não estar neste processo, não é? A minha pergunta é, tu achas que não é como conselho para ninguém, não é? É só que uma troca de opinião. Como é que tu achas que seria o melhor caminho? Fazer um caminho de construção ou um caminho de desconstrução? Isto é o quê? Na questão da introspecção e da reflexão, existem maioritariamente, pelo menos no meu conhecimento, duas grandes vertentes, não é? A vertente de construir uma pessoa, uma identidade, um ser diferente, ou o caminho de desconstruir aquilo que eu achava que era, mas que não sou, para ir ao encontro de um ser mais puro, não é? Na tua opinião e na tua experiência, será mais benéfico um trabalho de construção ou um trabalho de desconstrução? Eu acho que é os dois. Pode escolher os dois, não é? Não faz muito sentido eu estar a construir algo em cima
de, sei lá, não faz sentido para mim estar a construir uma casa em cima de um monte de lixo. Então eu tenho que limpar. Então aí vai a desconstrução. Se calhar o que faz sentido mais para mim é desconstruir e construir. Que às vezes esses processos podem ser muito ao mesmo tempo, digamos assim. Ok. A minha, obrigado por essa resposta, porque efetivamente era esse ponto que eu queria chegar. Porque nós hoje em dia, e como a maior parte das pessoas que nos está a ouvir sabe, o desenvolvimento pessoal está na moda, não é? Sim, sim. O que não falta é livros de autoajuda e por aí em diante, não é? E nós não nos conhecemos, não é? Conhecemos hoje aqui, não é? Tu já conhecias o Rui, mas nós não, e eu estou a ouvir falar e estou a perceber aqui uma coisa muito interessante, que muitas vezes nas pessoas que utilizam este tipo de ferramenta, como a PNL, esta questão da reflexão, às vezes não limpam esse lixo. E era aí exatamente que eu queria chegar. Porquê? Porque como as ferramentas são boas e as ferramentas funcionam, se eu as começar a usar do ponto exatamente onde estou, eu consigo ter algumas melhoras e consigo ver alguns resultados. Só como tu dizes, eu estou a construir uma casa muito bonita em cima de um monte de lixo. E eu queria, porque foi essa a sensação que eu fiquei ao ouvir-te falar, que tu fizeste essa desconstrução, essa limpeza, para depois partires para uma nova construção. Pronto, sim. E eu queria deixar isso aqui claro, porque acho que é importante. Quer dizer, mas não queria dar a minha opinião, queria que fosses tu a responder e até confirmar aquilo que eu estava a sentir. Portanto, acho que isso faz sentido. Obrigado por partilhares esse teu processo. Rui, continuamos? Não tens som? Não tens, mas quem é que te tirou o som? Tu tiraste o som a ti próprio e agora não consegues pôr. Então, espera aí. Agora já cá estou. Agora já estou. Agora já cá estou. Foi eu que tirei, só que depois eu não posso voltar a pôr. É isso, é interessante. Eu acho que isso que, digamos, acabámos agora de ouvir, essa troca aqui de palavras, tem muito a ver com aquilo que no início começámos a falar. Era como é que tu sabias, não é? Como é que tu sabias que aquele sentir era aquilo que tu estavas a sentir, não é? Portanto, tem a ver com essa desconstrução e essa construção, e essa simbiose entre as duas coisas é que faz com que nós, a certa altura, consigamos sentir e saber que aquele sentir é aquele que nós, digamos, queremos usar e manter, não é? Sim. Um pouco isso, ok. É assim, tiro aqui algumas notas e algumas das coisas que já falámos até agora sobre desenvolvimento pessoal, que é um trabalho diário, que é preciso paciência, é um trabalho que parte do interior para o exterior, e ambos fazem parte do desenvolvimento pessoal. É muita autoconsciência, introspeção, uma reflexão interna. E agora, recentemente, aquilo que nós acabamos de falar, que este caminho de construção e desconstrução é um caminho que vai sendo feito ao longo da nossa vida, não é? Porque a partir do momento em que nós nos desconstruímos e construímos, lá mais à frente vamos ter que voltar a desconstruir para voltar a construir. Portanto, isto é um ciclo que nunca mais acaba e por isso é tão interessante, não é? Sim. Okay. Muito interessante. Onde é que a assertividade da Carla, porque foi assim que tu te começaste por apresentar, não é? Uma pessoa muito assertiva, onde é que estava a assertividade da Carla no meio deste processo todo? Onde é que estava a assertividade? Porque eu acho que a Carla... Diz. Eu acho que a Carla sempre foi assertiva. Ela se calhar achava que era mais do que aquilo que na realidade era. Ok? Eu tinha bem melhor conta que aquilo que era na altura. Mas sempre fui bastante assertiva. E agora
até mesmo por estes processos todos, não é? De desconstrução e de construção, nós conseguimos, como temos mais escolha, como temos mais possibilidades de escolha, nós conseguimos ser mais assertivos. Até porque há um entendimento melhor. Nós, ao termos um entendimento melhor de quem nós somos, nós conseguimos também entender melhor o outro, não é? O outro, em muitas coisas, é igual a nós, certo? Então, se eu me entendo, se eu sou tolerante para mim, se eu me aceito como eu sou, então eu consigo com mais facilidade aceitar o outro como ele é. Ok? Portanto, eu assim sou mais assertiva com o outro. E comigo. Usaste uma palavra que eu acho que em muitos aspectos mede o desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Não é o único fator, mas é um fator importante, que foi tolerância. Essa palavra, para mim, é um dos medidores, porque nós às vezes ouvimos pessoas falarem delas próprias e isso já não é por si só uma coisa boa, digo eu. Mas às vezes entretemos aqui a ouvir algumas coisas e hoje em dia com a internet nós temos acesso a imenso conhecimento e acho que nós devemos ter alguns medidores que nos dão um sentido crítico para conseguirmos analisar o que estamos a ver e a ouvir. Porque se esta nova era que nós estamos a viver tem a capacidade de nos dar coisas fantásticas como esta, cada um de nós estar na sua casa e nós podermos estar aqui todos juntos a discutir estes assuntos e a contribuir, nem que seja para o nosso próprio desenvolvimento, não é? Sim, sim. Também tem muitas coisas más, no sentido de que não há grandes filtros e que qualquer pessoa pode carregar um vídeo, qualquer pessoa diz qualquer coisa e se não tivermos e não desenvolvermos um espírito crítico em tudo na vida, mas neste assunto pessoal que nós estamos a falar, com falta para aí são gurus neste momento, e com uma série de frases feitas e que a maior parte deles não sabe o que é que se quer dizer, mas pronto, sigamos em frente. Se não houver esse espírito crítico, se não houver essas ferramentas de medição, e essa para mim é uma delas, a tolerância. E tu falaste nos teus filhos, e falaste na tua relação com os teus filhos, e eu consigo entender isso e relacionar-me com isso. Eu também tenho 2 filhos, não tenho 5, tenho 2 filhos. O Sebastião e a Francisca, e eu consigo relacionar-me perfeitamente com isso, até mais com o Sebastião, porque o Sebastião é mais velho e apanhou todo um processo meu que a Francisca já não apanhou. E eu vou partilhar uma coisa que aconteceu comigo, no sentido de depois perceber o teu feedback e perceber como eu me identifiquei aí, perceber se Sim. o teu processo foi parecido ou não, ou para depois poderes partilhar o teu feedback. E comigo aconteceu, não só com a relação com os filhos, mas com tudo o resto, aconteceu ser dividida em 3 fases. E qual é que foram as fases? A primeira fase foi à medida que eu ia caminhando para o meu interior, eu ia entendendo e reconhecendo os gatilhos, os filtros, todas essas coisas, não é? Mas isso não me parava de continuar a ter as mesmas ações que eu sempre tive. Eu criei foi uma maior consciência de porque é que eu reagi assim, porque é que eu disse, porque é que eu não fiz, porque é que, pronto, não é? Em vez de simplesmente disparar e pronto, e lidar com a emoção que tinha nascido devido àquele filtro e mais nada, não é? E seguir em frente, não. Passou a haver primeiro uma consciência. Consciência essa que depois começou-se a adiantar a ação. Ou seja, eu no momento em que estava a sentir a emoção, tinha ao mesmo tempo a consciência. E isso evitava que eu tivesse a ação de uma forma concertada, consciente, Sim. mas continuava a sentir a emoção. E a terceira fase e a última fase foi que as situações aconteciam, eu já não reagia, não passava-me completamente ao lado, e só ao fim de 1 hora ou 2 é que olha, aquilo aconteceu e eu nem reagi, nem senti, nem... Ou seja, foi por fases,
Não foi Sim. uma coisa que, ok, identifiquei o filtro, nunca mais reagi assim, nunca mais senti isto. Não, foi uma coisa que foi por fases. Isto faz sentido para ti? Foi parecido? Foi diferente? Um bocadinho diferente, Uhum. porque o que eu sinto é que talvez a primeira fase já não aconteça, mas a segunda ainda acontece às vezes, ok? Ou seja, nem sempre, eu muitas vezes estou perfeitamente consciente que estou a ter um comportamento que não deveria ter, mas ainda o estou a ter, ok? Embora não seja já com muita assiduidade, portanto já é menos. Portanto já estou mais na terceira fase, não é? De ok, não ligar tanto, não, pronto, conseguimos observar, não é? Conseguimos observar que aquele jovem está a ter aquele comportamento e é dele, não é meu, já não faz a projeção, não é? Já não me faz diferença, mas também ainda estou, não é? Ainda estou do ok, isto está a mexer comigo, então se tenho, eu vou para dentro, eu não passo para fora, eu vou para dentro. Eu não sei se me continuas a ouvir, que está a imagem para um bocadinho. Sim, sim, continuamos. Okay. Pronto, portanto, é ali, se calhar a primeira já não, acho que não, mas a segunda e a terceira, pronto, ainda estão ali conforme as situações ainda vão, mas sempre, é sempre olhar para dentro, é sempre, isto é meu, o outro, o meu filho, está a projetar em mim, está-me a mostrar o que ainda está cá dentro, para ser resolvido, ou para ser entendido, ou para ser visto, seja o que for. Mas é giro tu teres colocado essa, né, esse processo por fases. Foi a minha experiência, é a forma como eu consigo comunicar, não é? Sim. É a forma como eu consigo comunicar. E é isso, e esse é o objetivo destas nossas conversas, é mesmo isso, é esta partilha de experiências e vermos que o caminho de cada um, embora o resultado final possa ser o mesmo, mas pode ser feito de várias formas, e isso é muito interessante. E eu que vim de uma área, de um ambiente empresarial, adoro quando se fala em lições e saber como é que se vamos evoluir, se não vamos evoluir. Gosto muito de falar em fatores críticos de sucesso, e KPIs, essas coisas todas. E eu ia aproveitar isso mesmo para realçar isso, que é, se nós não conseguimos medir, ter esses fatores de medição, então nós não sabemos se estamos efetivamente a evoluir ou não. E aonde é que nós podemos então tomar mais atenção e onde é que nós nos devemos focar mais em determinadas áreas. E falaram na tolerância, mas eu acrescentaria a resiliência, a criatividade, o feedback da comunicação, a escuta ativa, o nível de confiança, não é? O nível da autoestima, porque a autoestima, em exagero, também é negativa, ou pode ser negativa. E, portanto, às vezes também é importante as pessoas terem esta noção que, quando se fala em autoestima, atenção, há vários níveis, não é? Eu gosto de dizer que humildade a mais é escravidão e autoestima a mais é vaidade. Portanto, é sempre o caminho do meio, não é? É sempre... Sim. Exatamente. Eu acho isso muito importante, que é, nós às vezes temos alguma tendência em pensar que determinadas características são positivas e outras são negativas. Não. Há o positivo no negativo e há o negativo no positivo, não é? E realmente o que falaste, o mais importante acho que é o equilíbrio, não é? Sim. Não sei se foste tu ou se foi o Rui. Portanto, o mais importante é nós encontrarmos o equilíbrio em tudo. Eu posso dar um exemplo disso que é o meu dia-a-dia. Portanto, eu não sei se tu sabes, eu trabalho entre outras coisas, trabalho com medicina tradicional chinesa, numa clínica, pronto. E nós temos muito, as pessoas têm muito essa forma de emoções positivas e emoções negativas, não é? Há muito isso. E aquilo que eu costumo dar como exemplo é assim, quando nós
quando nós temos a infelicidade de perder uma pessoa que amamos, não é? Aquilo que temos certo é que vamos todos morrer, não é? E nós perdemos uma pessoa que amamos, não é? É expectável e mais, é saudável eu sentir-me triste, eu sentir frustração. Se eu não o sentir, eu vou adoecer. Se eu o sentir, então a minha probabilidade de sair saudável daquela situação é maior. O problema é quando a tristeza e a mágoa e a frustração são exageradas, prolongadas no tempo, e então aí deixa de ser saudável. Novamente é o exagero. Mas o não sentir essa emoção, que é dita por todos uma emoção negativa, pode ser a causa do meu desequilíbrio físico, emocional, e pode ser a causa de um problema de saúde. Portanto, isto para dizer exatamente aquilo que tu estás a dizer, é o equilíbrio. E o bom e o mau é subjetivo, não é? E até uma emoção que ninguém quer se sentir triste, mas existem situações em que a tristeza é a libertação do organismo de uma emoção muito pior. É verdade. Não é? E isto é só para frisar e dar força àquilo que tu acabaste de dizer. Não é? Eu só gostaria de pôr aqui É só para dar, digamos, um piquinho, não é? Senão estamos sempre todos de acordo. Embora aquilo que eu vá dizer, vocês também vão estar de acordo. Nós falamos muito em equilíbrio e nós já tivemos essas conversas várias vezes sobre o estar em equilíbrio. O estar em equilíbrio obriga a um esforço muito grande, porque estar em equilíbrio significa que as coisas têm que estar ao mesmo nível. E parece que se não estiverem assim, nós não estamos bem, não é? E já no passado nós falámos, e o professor foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, que foi a questão de estarmos mais em harmonia do que em equilíbrio. Embora o equilíbrio seja muito importante para que essa harmonia possa ocorrer. Portanto, eu percebo quando nós estamos a falar em equilíbrio, mas eu acho que para as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar não se focarem tanto só no equilíbrio, mas sabendo que o facto de os pratos da balança poderem, de vez em quando, estarem em níveis não equilibrados, não significa que nós não possamos estar em harmonia, não é? E, portanto, era só mais chega, mas pronto. Mas é uma questão de semântica, mas tens toda a razão, ok? Nós muitas vezes, e eu não posso pôr o pé em ramo verde ao pé de pessoas da PNL, vocês não dão hipótese, mas sem dúvida que tu tens razão, eu sou muito mais apologista da palavra harmonia do que equilíbrio, que tem muito a ver com esse conceito, ou esse pré-conceito que as pessoas têm de nivelar, não é? Eu, como venho da área das energias, não é? Eu vejo o equilíbrio assim, não vejo o equilíbrio assim, não é? Vejo o equilíbrio... Eu também, Nuno. Vejo o dia, depois vejo a noite, depois vejo o dia, depois vejo a noite. E se a seguir ao dia vier a noite, e a seguir à noite vier ao dia, está em equilíbrio para mim. Sim, mas tens toda a para mim. Para mim também, Nuno, eu também me identifico. Para mim o equilíbrio é o que tu estás a dizer, não é? Mas foi interessante o que o Rui disse, porque eu pus-me assim a refletir, para lá, o que é equilíbrio, o que é que quer dizer equilíbrio? Porque realmente é mais o equilíbrio do Nuno do que o equilíbrio que tu estavas a falar, Rui, ok? Sim, não é assim, eu sei, mas pronto, mas era só para ficar registado, acho que sim, fizeste bem, para ficar registado. Para ficar registado e para que as outras pessoas também entendam que equilíbrio é que nós estamos aqui a falar. Eu a brincar às vezes até digo que quando alguém está ligado à máquina e está vivo, a onda faz isso. Porque quando ela está em equilíbrio a pessoa já cá não está, não é? Portanto... Exatamente. Okay. Podemos levar esta conversa também para a constante e a inconstância, não é? Porque tem a ver com se tiver, e agora lembrei-me disto por causa da tua analogia, não é? Se a linha estiver flat, não é? Se estiver constante, Exato. Significa morte, não é? Se estiver inconstante, significa vida. Então tem muito a ver com a aceitação que nós temos que ter para as coisas que são imprevistas na vida. Se as coisas forem sempre retilíneas, alguma coisa não está certa. Nós temos que ter esta capacidade de aceitar o inesperado
e de termos todos muitos planos e depois de repente sermos todos postos em casa durante quase 2 meses. E esta capacidade é a demonstração desse mesmo equilíbrio, dessa mesma harmonia, não horizontal, mas ora para cima, ora para baixo, ora para cima, ora para baixo. E é assim, e a conversa agora é que está mesmo a ficar mesmo no ponto, mas é assim, mas nós vamos tentar cumprir os horários, até porque há pessoas que podem não estar mais tempo do que aquele tempo que nós decidimos. Então, é assim, Carla, nós temos aqui um conjunto de 5 perguntas, isso é uma coisa que tu não sabias que ia acontecer. São perguntas simples, não é? Como todas aquelas que nós fazemos, e gostaríamos que tu desse uma resposta, enfim, o mais sucinta possível. E são perguntas que vão ser feitas pelo professor. Nós combinámos assim, hoje seria ele a colocar essas questões, então, força, professor. Então, vamos a isto. A primeira pergunta é: qual a tua ação diária que mais contribui para a tua paz interior? Qual a minha ação diária? É lá! Qual a O minha Rui é ação que disse que diária eram simples, não fui eu. Mais contribui para a minha paz interior. Para a tua paz interior, ou seja, há aqui uma interferência. O que é que tu fazes diariamente? Não interessa se é grande, se é pequeno, se não. Será que sou eu? Não sou eu. Temos que botar aqui uma interferência. Também não sou. Sou eu que não quero responder. E agora? Agora está tudo bem. Interferência? Não, agora não. Ok. Portanto, aqui aquilo que nós estamos à procura é qual será a ação que tu tens, grande, pequena, não interessa, mas aquilo que tu tentes que fazer diariamente e que te dá uma paz interior. Sim. A gratidão. Gratidão. A gratidão. E tu fazes isso de alguma forma especial? Escreves? Dizes? O que é que... Falo alto. Ok. Muito bem. Gratidão. Verbalizo e sinto. Claro. Segunda pergunta. O que é que te leva a dizer que o que estás a fazer é o correto? O que é que me leva a dizer que estou a fazer o correto? No sentir. O sentir. Ok? O que é que aprendeste com a última dificuldade que enfrentaste e como é que isso te fez evoluir enquanto pessoa? Eu aprendi com a última dificuldade. O que é que isso me fez evoluir como pessoa? Eu não sei qual é que foi a última dificuldade. O que é que eu costumo aprender com as dificuldades? A confiar. A confiar em mim e a confiar na vida. E depois perguntaste, eu fiz as perguntas. Ok. Então, eu já não tenho o meu micro, portanto, não, pelo menos da minha parte não me parece, mas eu vou continuar. Estás-me a ouvir, não estás, Carla? Estou. Ok. Então, qual o acontecimento na tua vida que mais contribuiu para o teu sucesso atual? Ter feito os cursos de PNL. Ok, muito bem. Ter feito os cursos de PNL, muito bem. Sim, foi um marco. Por último, última questão. Como sabes se o teu propósito e a tua missão é aquela que deves levar em conta? Como é que eu sei? Pelo que sinto, pela alegria. Ok.
sentimento e alegria. Ok. Sim. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Carla, pelas respostas. Obrigada, Nuno. Obrigada. Rui. Ok, obrigado aos dois. Pronto, chegamos ao fim desta nossa conversa de hoje. Cumprimos aqui o tempo em cima mesmo. Estamos a chegar às 16 horas. E eu ia convidar as pessoas que estão presentes que quem quiser colocar alguma questão, que aproveite esta oportunidade agora para colocar uma questão à Carla. E a Carla terá todo o prazer em poder responder. Basta usarem o chat, podem escrever à vontade e nós colocamos aqui a pergunta à Carla, se houver alguém. Entretanto, enquanto... força! Não, diz. Entretanto, enquanto escrevem as vossas questões, como é que te sentiste, Carla? Esta primeira vez a fazeres um live? Gostei muito. Foi? Já vocês também são espetaculares. Já conheci o Rui. Não, mas Carla, eu estou a ouvir o teu som muito lá no fundo. Se calhar, eu não sei se... Eu vou tirar aqui o som à Carla e vou voltar a pôr para ver se há aqui alguma alteração. Experimenta agora, Carla. Estás-me a ouvir bem? Agora melhor. Melhor, sim. Ok. Falo mais alto, aumento o meu volume. Pronto, eu estava a dizer que acho que vocês são espetaculares e, portanto, gostei imenso de estar aqui à conversa convosco. Já conheci o Rui, pronto, e agora passei a conhecer o Nuno. E estou a adorar esta experiência. É muito giro. Estou a divertir. Ótimo. Olha, Carla, nós recebemos aqui um pedido da Ana em que ela pede se poderias. Está a fazer muito barulho, acho eu. Estão-me a ouvir bem? Estamos a ouvir-te a ti e estamos a ouvir o barulho. Eu acho que, não querendo pôr a nossa convidada em xeque, mas eu acho que pode vir de lá. Eu não estou a ouvir barulho nenhum. Pronto, é mesmo por isso que eu acho que é aqui. Porque nós estamos a ouvir muito vento. É muito vento, exatamente. Ok, então é assim. Ok, pronto. Agora acho que... Ok, agora o barulho já passou. Então é assim. A nossa amiga Ana pede se poderias partilhar um exercício de PNL aplicável na relação com os filhos. Um exercício de PNL aplicável na relação com os filhos. Na relação com os filhos. Mas é um exercício de PNL ou é para ela aplicar? É para ela aplicar com os filhos. Acho eu, foi o que eu percebi. Especificamente. Tem que ser mais específico. Ok. Ana, será que tu poderias especificar um pouco mais que tipo de exercício tu, digamos, gostarias que a Carla pudesse apresentar? Deixem-me só relembrar que, enquanto a Ana está a escrever e nós estamos à espera, que estas conversas que demos início hoje vão acontecer todas as terças e quintas, sempre às 15, às 3 da tarde, e que vamos continuar neste modelo com vários convidados. Vamos ter já na quinta-feira a Carlota Trigo, que é especialista em medicina tradicional chinesa e que vai estar também à conversa connosco sobre a ligação direta entre as emoções e os sintomas físicos. Então, a Ana Rita diz, a partir da ideia que devemos avaliar a reação dos filhos a partir da nossa própria ação,
como é que os conceitos de PNL ajudam nessa mediação? Alguma estratégia específica? Nós precisamos sempre ter consciência que eles estão sempre a projetar algo em nós. Ou seja, eles são os nossos espelhos. E se nós conseguirmos observá-los, é claro que existe aqui uma relação emocional muito grande, não é? E isso também às vezes dificulta o processo. Mas se nós conseguirmos observar os nossos filhos como espelhos, até eu vou olhar para dentro e vou ver o que é que eu tenho cá dentro que eu ainda não consigo ver. O que é que aquilo que o meu filho me disse, ou a forma como ele se comportou, o que é que aquilo mexeu comigo, o que é que aquilo me incomodou, ou o que é que aquilo me magoou. Este é o primeiro passo. Nunca é a responsabilidade é sempre minha. Nunca os nossos filhos não fazem as coisas para nos magoar, né? Só a mostrar que dá para trabalhar. Depois nós temos suposto, portanto, um princípio, que é existe sempre uma intenção positiva por trás do comportamento. Ok? Portanto, se a criança se comportar de determinada forma, vamos imaginar que é uma criança mais perto dos grandes, de birra, não é? Um comportamento adequado. Mas a intenção que está por trás é para a própria criança. Precisamos de dizer qual é a intenção daquela criança. Porque muitas vezes nós podemos ir à intenção, não, ou seja, perceber qual é. Nós geralmente vamos ao comportamento. A criança está-se a comportar mal e aquilo mexe connosco, depois nós falhamos. Isso não chegamos ao lado nenhum, não é? Agora, é ver qual é a intenção da criança. E assim conseguimos satisfazer a intenção da criança. Não sei se consegui responder. Sim, acho que sim. Ok, isto está mesmo complicado aqui o vento. Está um som de fundo muito grande. Pronto, é assim, em termos resumidos, aquilo que a Carla acabou de... Aquilo que a Carla... onde nós nos colocamos na posição do outro e em observador. E então nós, ao nos colocarmos na posição do outro e vermos qual é a intenção positiva que está por detrás do comportamento, nós conseguimos ter uma ideia muito mais clara do que é que levou aquela pessoa a estar a ter aquela ação, aquele comportamento. E depois, como observador, nós conseguimos ver os dois polos, o eu e o outro. E a partir daí tirarmos ilações e alterarmos o nosso próprio comportamento. É isso, Carla, não é? Ok. Portanto, Ana, é um pouco isso. É sabermos nos colocar no lugar do outro, colocarmos também como observadores e irmos ajustando o nosso comportamento de forma a atuar sobre a intenção positiva e não sobre o comportamento. Ok? E intenção positiva da pessoa, não é nossa. Não é aquilo que ela está a fazer para nosso benefício, mas é aquilo que ela está a fazer para seu próprio benefício. É isso que significa intenção positiva. Bem, mas isto agora dava aqui mais 2 horas de conversa. Sim. Mas pronto, mas isso é apenas a primeira. Hoje foi a primeira conversa e, portanto, isto significa que nós podemos vir a ter muito mais conversas, porque temos muito mais que dizer, não é? Exatamente. Ok, então, não sei, da minha parte eu só tenho a agradecer novamente à Carla a disponibilidade de estar aqui connosco e por tudo aquilo que ela partilhou. Obrigado, espero que tenha sido proveitoso também para ti e para todas as pessoas que estiveram a ouvir, pelo menos para mim foi, com certeza. Rui, não sei, passo para ti. Eu não vou acrescentar
nada mais daquilo que o professor acabou de dizer. Agradecer também à Carla o facto de estar aqui connosco. Agradecer a todos os que estão presentes, porque sem vocês estas conversas não fariam muito sentido. E mais uma vez eu vou insistir convosco para partilhem, compartilhem, falem com outras pessoas, porque quanto mais pessoas tivermos aqui, melhor para todos nós, porque é falando uns com os outros, é partilhando essas experiências uns com os outros que nós vamos aprender a evoluir também com pessoas e aumentar o nosso desenvolvimento pessoal. Okay? Nós vamos, como fizemos na semana passada, nós vamos editar esta conversa, vamos publicá-la no nosso canal de YouTube e vamos partilhar nas nossas redes sociais, portanto, para toda a gente poder ter acesso e partilhar com os contactos que tiver. Então, passo agora a palavra para a Carla, para se despedir, e mais uma vez, da nossa parte, obrigado, Carla. Ao Rui, ao Nuno, por esta experiência, não é? Para mim foi muito benéfica, aprendi algumas coisas, pelo menos em relação ao equilíbrio, ok? Foi fantástico. Quero agradecer também às pessoas que nos estiveram a ouvir e espero que tenham gostado. Eu gostei, eu pessoalmente gostei. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado, então. Obrigado a todos. Até quinta-feira. Tudo a correr bem. Quinta-feira cá vos esperamos um bocadinho antes das 3. Tá? Isso mesmo. Ok. Tchau. Tchau.